o Ministério da Defesa informou que acompanha a disputa territorial entre Venezuela e Guiana e, por isso, intensificou ações de defesa na região norte do país com o reforço de militares na fronteira. Segundo informações da Folha de São Paulo, há um trabalho do governo para transformar o esquadrão do Exército de Boa Vista, que contém 150 homens, para um regimento com 400 militares. Além disso, há também treinamento em curso dentro da Operação Ágata Norte, na terra indígena Yanomami. A crise entre os dois países se dá pela região de Essequibo e está em disputa desde 1899. O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, já havia anunciado um referendo para o dia 3 de dezembro para consultar a população sobre a anexação do território. Agora a gente vai rodar com os nossos comentaristas, trazer análise sobre essa situação que chama a atenção no norte do continente. O Cláudio Dantas está com a gente. Dantas, disputa antiga a uma escalada de desajustes diplomáticos e não é incomum escutarmos alertas sobre um possível embate, um possível conflito entre Venezuela e Guiana. O quanto isso deve deixar o governo brasileiro em alerta e quais são as projeções? Deve colocar o alerta máximo. O Nicolás Maduro está, vamos dizer assim, o seu governo está declinando, está caindo, né? Está perdendo força. Ele precisa cada vez mais usar da força interna, calando os seus opositores e também criar inimigos externos, né? Então, essa história aí de recuperar território, ela chega nesse momento. Ela tem um objetivo político do próprio Maduro, mas, claro, ela pode trazer um conflito regional que tem, naturalmente, impacto por aqui. O Ministério da Defesa, aliás, as Forças Armadas, há alguns anos, Daniel, eu publiquei uma reportagem sobre uma mudança justamente que o Ministério da Defesa fez em relação à presença das Forças Armadas na região norte. Então você teve uma desmobilização na região norte e o deslocamento de várias unidades e de vários contingentes de militares para a região sul e sudeste. Então não fazia nenhum sentido na época, eu critiquei muito essa decisão, porque afinal de contas é um território já inóspito, é um território onde há atuação do crime organizado. Hoje mesmo saíram várias matérias aí, um levantamento mostrando que o crime organizado, PCC, Comando Vermelho, outra dezena de organizações criminosas já dominam a Amazônia Legal, 1/3 da Amazônia Legal. Mais de 8 milhões de pessoas já estão sob julgo do crime organizado. E você tinha, ainda existe, mas não é mais, vamos dizer assim, trabalhado da mesma maneira, né? Você tinha lá o projeto Calha Norte, que era um projeto justamente de amplificar aí a presença do Estado nesses lugares. Tem que ampliar não é só os militares, não, tem que colocar a justiça, tem que estar presente, tem que colocar a Polícia Federal lá. Nós temos hoje crimes ambientais, crimes de toda a ordem, narcotráfico, tráfico de drogas, é um hub do crime, a Amazônia, toda essa região norte. Mas por que também está acontecendo isso? Justamente em função de toda essa politicagem, né, de demarcação de terra indígena, de expulsão da presença do Estado. Tem que entregar para o indígena, só entra a ONG estrangeira lá. A CPI das ONGs está mostrando isso, esfregando isso na cara do país inteiro. É bom que quem gosta do tema comece a pesquisar aí o trabalho que está sendo feito, brilhante trabalho que está sendo feito pela CPI das ONGs. Então, assim, nós temos que aumentar a presença de todo o aparato estatal nesta região. E essa história da Guiana, ela pode servir, vamos dizer assim, como um alerta, não só desse problema regional, mas também de um problema que é nacional. Agora, Mota, vai acontecer um referendo na Venezuela, dia 3 de dezembro, daqui a alguns dias, justamente para consultar a população em relação à anexação desse território. O alerta já foi ligado, vai haver um reforço de militares ali na região, inclusive no lado brasileiro. Por qual razão o governo tem que ficar muito atento a essas movimentações entre Venezuela e Guiana? Daniel, eu conversei com algumas pessoas que entendem muito desse assunto e elas me disseram que é pouco provável que aconteça alguma coisa ali.
que isso é simplesmente a velha tática dos ditadores de criar um inimigo externo para tentar dar uma sobrevida ao regime moribundo, tá? Como a ditadura argentina fez quando invadiu as Ilhas Falkland, as Ilhas Malvinas, e começou uma guerra com a Inglaterra. Os analistas com que eu falei dizem o seguinte: ali é muito fácil para os Estados Unidos de acabar com qualquer gracinha que o Maduro resolva fazer, tá? Se a gente olhar o mapa da Venezuela e da Guiana, a Roraima está ali no meio. Então, o caminho para, segundo esses analistas, para Maduro atacar a Guiana passaria por Roraima, porque do outro lado, na região, na parte norte, é uma selva de difícil trânsito. Agora, não existe, segundo esses analistas, nenhuma possibilidade nem remota do Maduro estar considerando isso. Então é evidente que as Forças Armadas brasileiras têm que tomar as providências devidas, mas isso é só mais uma armação do ditador que provavelmente está no fim da sua carreira. Agora, Beraldo, a disputa por esse território é antiga, né? E esse território é muito rico em petróleo. Eu quero pegar justamente esse elemento destacado pelo Mota. Qualquer gracinha feita ali na região, presumo que os Estados Unidos estejam de olho, monitorando essa situação. Tem algum tipo de repercussão essas tratativas lá embaixo, aí nos Estados Unidos? Neto, há uma convicção de que a Venezuela não tem a menor chance de tentar algo concreto contra a Guiana. A Guiana tem crescido a 20% ao ano. A renda per capita da Guiana vai ultrapassar em pouco tempo alguns países europeus. A riqueza que está sendo gerada na Guiana é uma coisa admirável e está sendo criada porque eles venceram barreiras e estão explorando a riqueza que ali está, ao contrário de estados brasileiros que sentam em cima da riqueza e ficam aí impedidos de extrair aquela riqueza e transformar aquela riqueza em prosperidade, porque tem gente em São Paulo, em Brasília, que fica bradando que não pode explorar o petróleo que enriquece a Guiana. Essa disputa que começa ali na década de 1960 entre Guiana e Venezuela, de um assunto que já estava resolvido desde os anos 1800, na verdade, me lembra aquela fábula da cigarra e das formigas. Formiga e a cigarra. Aonde? É isso, porque a formiga foi lá, trabalhou, fez o que tinha que fazer para se proteger no inverno. E a cigarra ficou ali sendo ditadora, incompetente, jogando a sua população na pobreza, destruindo a própria riqueza. Foi isso que eles fizeram. A Venezuela fez com o próprio petróleo, que hoje eles têm uma dificuldade enorme, não só de extração, mas também de agregar valor nesse petróleo, que está tudo absolutamente obsoleto, e ficam ainda na dificuldade de enfrentar um embargo, um bloqueio dos Estados Unidos, que agora eles estão em negociação avançada para abrandar, desde que a Venezuela tome medidas efetivas para o resgate da sua democracia. Venezuela está ali de 4, o inverno já bateu, ela já está ali, a cigarra tremendo de frio, prestes a morrer. Disputa territorial, entraves diplomáticos. José Maria Trindade, como o governo brasileiro tem observado e quais são as medidas que poderão ser tomadas adicionalmente, além do reforço de militares na região? O Mota tem razão, as avaliações aqui são de que dificilmente acontecerá uma invasão de fato, né? Esta é pelo menos a avaliação. Mas me disseram aqui que há dificuldades reais de se trabalhar com a Venezuela, inclusive sobre profissionais lá para coletar informações privilegiadas, ou seja, a tal espionagem que se faz país a país se olha, né? Então a realidade é essa, dificilmente haverá de fato uma invasão da Guiana. Agora veja bem, isso aí é um sinal amarelo, ou talvez um sinal vermelho. Muita gente diz, Forças Armadas para quê? Isso é só um sumidouro de dinheiro, não vale nada. Senhores, é como manutenção.
Você tem que fazer uma manutenção na parte elétrica, porque um dia se você... Manutenção para quê? Isso é gasto desnecessário. A luz apaga, não dá tempo de recompor e vai ficar muito mais caro e você vai ficar dias no escuro. Essa é a realidade. Forças Armadas são necessárias e treinadas. Eu me lembro, Sarney, presidente do Senado Federal, fez um grande alerta, foi para a tribuna dizer: a Venezuela, ainda lá atrás no Hugo Chávez, estava comprando caças modernos, muito mais modernos do que o Brasil, estava comprando carros de combate e muito armamento, muito fuzil, e se armou até os dentes. Aí dizia Sarney: ou o Brasil embarca nessa corrida armamentista ou põe um freio na Venezuela. A Venezuela gastou o grosso do petróleo para se armar e ficou perigosa demais aqui no continente, senhores. É a realidade. Hoje eu conversei com os setores aí das Forças Armadas que dizem que não há mais esse perigo, que os caças comprados lá atrás por Hugo Chávez não tem manutenção, não há sinais de manutenção, difícil manutenção dos caças, que são um perigo, né, nessa região inóspita, né? E que os carros de combate também já não são mais tão poderosos. E que o Brasil faz em frente hoje à Venezuela. E que nós temos um batalhão de selva muito eficiente. O Mateiros, que se alguém tentar invadir o Brasil pela floresta amazônica vai se dar mal. O batalhão de selva nosso é muito bem treinado, com pessoas que se embrenham na mata com absolutamente nada e sobrevivem. Esta é a realidade. Mas eu insisto, Forças Armadas são necessárias sim, não são sumidores de dinheiro nem gastos desnecessários. Só para arrematar. Deixa eu acrescentar uns dados aqui nesse debate que ele é muito importante. Inclusive, recomendo aí à nossa audiência que vá lá na Panflix e veja o episódio do Jovem Pan Ponto Final, que falamos sobre a PEC da Defesa Nacional, a PEC que destina 2% do PIB para gastos, para investimentos na área de defesa, inclusive com a presença do Portinho, que é o senador que é o autor da matéria, e do ex-ministro Joaquim Silvio Luna, ex-ministro da Defesa. Essa área da região aí onde está a Guiana, onde tem exploração de petróleo lá, inclusive tem um projeto da Exxon lá com os chineses de exploração, uma região inclusive ali que é próxima a que nós queremos explorar. E aí, Mota, quando você menciona o caso das Malvinas, eu acho que, na verdade, é o contrário. Justamente, quando um governo uma ditadura está nos seus estertores, que ela busca todo tipo de recurso, inclusive até uma guerra insana, para tentar justificar a sua manutenção. Eu ouvi muito tempo atrás, de um observador, alguém que conhecia o Hugo Chávez, que acompanhou sua trajetória política, que me disse o seguinte: o Chávez só sai de Miraflores na base do sangue, ou seja, ele só sai morto. Ele morreu por um câncer, mas não saiu por vontade própria, ele morreu, né? Não houve uma guerra, mas morreu. E o Maduro, que o substituiu, é a mesma coisa. Ele faz gestos, como fez agora, para obter ali do governo do Biden uma redução das sanções. Aí falou, não, vamos fazer aqui, né, as prévias aqui para o pessoal da oposição. Aí depois disse que tudo era ilegal. Então, assim, ele também só sai na base do sangue. E aí a gente vai falar de guerra. Porque, assim, um sujeito como ele é capaz, de colocar as suas forças armadas num projeto insano que não tem nenhum tipo de chance de sucesso, naturalmente, porque se ele faz qualquer ataque aqui, os marines em 25 minutos estão lá, mas a gente está vivendo um contexto geopolítico global em que esses pontos de conflito regionais interessam muito àqueles que querem desestabilizar essa divisão de poder e tentar, inclusive, abrir mais uma frente de guerra para os Estados Unidos, né, que vá também tirar a energia ali e que vai ajudar nesse projeto de
de desafiar, né, o poder dos Estados Unidos, o poder global dos Estados Unidos. Então, esse é um contexto geopolítico muito complexo que precisa ser levado em conta quando a gente está falando sobre essa possível tomada aí territorial da Guiana.